O que você viu aqui foi uma representação da vida de Jesus por nós. Então eu trarei uma palavra do primo de Jesus, seu nome era João Batista. E João Batista, um dia, vendo Jesus Cristo vindo em direção a ele, disse imortais palavras quando declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você certamente conhece essa frase, mas essa frase é uma frase muito importante. Passaram-se séculos e séculos e séculos e ela não foi esquecida. Preste atenção na forma como João Batista falou, ele que foi um homem cheio do Espírito de Deus desde o ventre de Isabel, sua mãe. Está escrito, a primeira coisa que ele disse naquele dia: eis. É uma pequena palavra, 3 letrinhas, E-I-S. Na nossa língua é um advérbio que significa veja, olhe. É forte, é uma palavra um pouco antiquada, a gente não usa muito hoje em dia, aliás, talvez a gente sequer use hoje em dia. Porém, no tempo em que João Batista disse estas palavras, na forma como este texto foi escrito originalmente por João, é uma palavra ainda mais forte do que a palavra em português eis. A palavra quer dizer realmente olhe. É como se ele estivesse dizendo aquelas pessoas com uma voz muito forte, e ele que pregava no deserto, só podemos imaginar que ele tinha mesmo uma voz muito forte. Ele dizendo à multidão: olhem, vejam. Então aqui nós já temos algo. Esta palavra de João Batista não é somente dele, é de Deus por meio dele. É Deus quem está dizendo naquele primeiro momento, aquelas pessoas naquele lugar, mas hoje a estas pessoas neste lugar. Olhe. O que isto traz? Traz para nós a importância de a gente se deter. Nós vivemos num mundo em que as pessoas olham muito para elas mesmas. Olham muito para os seus próprios interesses. Talvez, se não conflitar com aquilo que eu estou olhando para mim, eu possa talvez momentaneamente olhar para mais alguém, mas não olhar para Deus. Vivemos num mundo tão materialista, vivemos num mundo tão voltado para as coisas, para as honras e riquezas deste mundo, não olhamos para cima, jamais, talvez para frente, para cima não. João Batista nos diz: olhe, leve Deus em consideração, compare as coisas deste mundo com as coisas eternas. Talvez você seja uma pessoa muito bem-sucedida, eu lhe cumprimento por isso. Talvez a sua capacidade tenha levado você a grandes realizações, e você do pouco fez muito, do nada talvez, construiu algo muito notável. Talvez você tenha acumulado grandes riquezas, talvez você tenha conseguido conquistar e galgar alturas de importância, parabéns. Mas você sabe que estas coisas têm data de validade. Você sabe que todas as coisas que você ajuntar não conseguirão comprar para você um dia a mais de vida, não conseguirão. E você sabe também em sua consciência que por mais que você tenha erguido um grande monumento para você mesmo, você em breve se despedirá dele. Não é o que diz o pessoal mais simples, eles dizem: caixão não tem gaveta. E estão falando a verdade. Se você contrastar as maiores vitórias deste mundo, que duram tão pouco, com as coisas de Deus, que são coisas eternas, que seja só pelo quesito da duração, as coisas de Deus são mais importantes. Mas nós poderíamos olhar inúmeros outros aspectos, em todos os aspectos, por cada vez que você olhar, as coisas de Deus são mais importantes do que as coisas neste mundo. Ou seja, a forma como a grande maioria das pessoas vive, sequer pensando em Deus, sequer considerando as coisas de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo em Jesus e na Bíblia, a forma como a grande maioria das pessoas vive, e eu posso dizer isto, a grande maioria vive assim, é uma loucura, porque estão gastando a curta vida que têm apenas para as coisas da curta vida que lhes é dada, em vez de olhar, como João Batista está dizendo: olhe, olhe, olhe. Olhar, João Batista, para quem? João Batista poderia ter dito 2 dúzias de coisas sobre Jesus naquele dia. Ele poderia ter apresentado ao povo na beira do Rio Jordão e ter dito: olhem para o rei prometido.
Ele poderia ter dito: olhem para o maravilhoso conselheiro, para o Deus forte, para o Pai da eternidade, para o príncipe da paz. Ele poderia ter dito: olhem para o Senhor tão esperado, olhem para aquele que cura, olhem para o grande profeta, olhem. Ele poderia ter declarado inúmeras coisas sobre Jesus Cristo, mas Deus o impeliu, Deus o moveu a declarar uma coisa. Ele disse: olhem para o Cordeiro de Deus. Esta expressão, inclusive, foi cantada aqui, belamente cantada, por sinal. Esta expressão é uma ponte que liga a parte primeira da Bíblia, chamada Antigo Testamento, com a parte segunda da Bíblia, chamada Novo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, para alguém aproximar-se de Deus, somente pelo sangue de um sacrifício. Isso está estabelecido no ritual e na lei que Deus promulgou, que Deus determinou. Se alguém se aproximaria dele, seria pelo sangue de uma oferta, um cordeiro. Seria pelo sangue de um cordeiro, sofrendo a culpa dos pecados, fazendo uma cobertura substitutiva, temporária, provisória dos pecados daquele indivíduo. João Batista, que poderia ter dito tantas coisas sobre Jesus naquele dia na beira do Rio Jordão, apresentou, porém, o Senhor Jesus nestes termos, com este nome: Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício, o substituto, aquele que derramaria o seu sangue. Ele mesmo disse que veio para dar a sua vida em favor de muitos. Pelo sangue de Jesus Cristo há perdão dos pecados. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz existe reconciliação com Deus. João Batista chama a nossa atenção e diz: olhem para o Cordeiro de Deus. Que obra ele realiza? João Batista nos declara: eis o Cordeiro de Deus, agora veja, que tira o pecado do mundo. Nas últimas mensagens que trouxe no púlpito desta igreja, tanto na quarta-feira quanto hoje de manhã, uma mesma colocação foi feita, e agora pela terceira vez: como é difícil para qualquer um de nós, descendentes de Adão e Eva, tentar remover sequer um pecado da nossa própria vida. Talvez você lide com um pecado específico, reiterado na sua vida, digamos inveja, digamos ambição desenfreada, digamos a ansiedade indevida por não confiar em Deus e em suas promessas, digamos gula. Como é difícil tirar estas coisas de nossa vida. Podemos fazer o máximo esforço, com muita diligência, com muito zelo, assim em poucos dias, se tivermos este êxito em dias, logo encontraremos a mesma coisa novamente em nossa vida. Bem terão dito os antigos que nós estamos agrilhoados, acorrentados, aprisionados ao pecado. Por onde vamos, ele nos acompanha, nos persegue como um peso, como algo atormentando a nossa vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A palavra significa leva, carrega, levanta, remove. Jesus é o Cordeiro de Deus que remove o pecado. Em 3 sentidos, Cristo o faz. Ele o faz primeiramente pela sua obra na cruz, quando o Senhor Jesus leva a culpa do pecado de todos aqueles que nele confiam. Veja bem, Deus é um Deus de luz e de santidade. Deus não mente. Deus não faz omissão diante da maldade. Deus não é omisso. Deus, portanto, não nos receberá se a culpa estiver sobre nós. Mas a culpa não pode ser simplesmente desaparecida. É preciso satisfazer a justiça, é preciso justiçar a culpa. Então Jesus Cristo justiçou a culpa sobre a cruz do Calvário, com a sua própria morte em benefício de todos os que confiam nele. Então primeiramente ele tira o pecado, porque ele levou sobre a cruz a culpa do pecado. Em segundo lugar, Jesus Cristo tira isto na experiência individual de cada um de nós, que começa no dia em que cada um conhece a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Nesse instante, quando os nossos olhos se abrem, quando nós o contemplamos e cremos e confessamos o seu nome e temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor de nossa vida, ele começa uma obra em nossa vida. E esta obra é progressiva, contínua, sempre se renovando, pela influência bendita da Bíblia,
Bíblia, pelo convívio de uma igreja bíblica, pela atuação do Espírito Santo, por difícil que seja por nós mesmos, difícil não, impossível em nossa própria força vencer o pecado. Ao mesmo tempo é verdade que caminhando com Jesus nós encontramos que Ele diminui o poder do pecado na nossa vida. Tão poderoso Ele é, mais poderoso do que o pecado. Ele tira o pecado. Em terceiro lugar, haverá um tempo por vir, quando o Senhor Jesus regressar, e Ele há de restaurar todas as coisas, e banir para sempre o pecado, e banir para sempre a maldição. Então as palavras de João, nós as contemplaremos como plenamente verdadeiras, e louvaremos a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira, que há de banir para sempre o pecado do mundo. Eis, olhe, olhar para quem? Olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus cuja obra é tirar o pecado do mundo. Foi cantado aqui, que terrível coisa o pecado é. Mas se você está debaixo da culpa dos seus pecados, nada pode removê-la de sobre você, nem ninguém, senão Jesus Cristo e o seu sangue na cruz. Se você for uma pessoa muito religiosa, a sua religião não vai satisfazer a culpa dos seus pecados. Se você for uma pessoa muito digna e muito correta, a sua retidão não vai satisfazer, não vai cobrir a culpa dos seus pecados. Se você for uma pessoa muito arrependida, até mesmo em lágrimas, as suas lágrimas não podem lavar a culpa dos seus pecados. A água de batismo não lava mancha de pecado. A água de lágrima não lava culpa de pecado. Mas o sangue do Cordeiro de Deus lava, limpa e purifica por completo. Você conhece o perdão dos pecados em Jesus? Você o conhece? Você conhece Jesus Cristo como seu Salvador? Talvez você tenha adentrado esta casa hoje por um convite que alguém amigavelmente lhe fez para vir assistir um musical. Você não sabia, mas Deus é que estava te trazendo. E Deus trazia você para esta casa com a intenção de apresentar a você o Filho dele e toda a obra que ele fez, inclusive em seu favor. Inclusive para seu benefício, se hoje você confiar em Jesus, se hoje você reconhecer que precisa dele como seu Salvador, se hoje você vier a ele humildemente lhe pedindo: Senhor, salva-me, perdoa-me, limpa-me, lava-me, dá-me a bênção desta vida eterna, dá-me a bênção desta salvação. Isso aconteceu comigo quando eu tinha só 12 anos, não entendia direito quase nada desta vida, mas Deus sim, Deus foi quem tocou o coração de um adolescente, Hugo, e me deu uma compreensão de Jesus Cristo, inicial, certamente, não mais do que isto, mas verdadeira. E me deu uma compreensão verdadeira. Eu fiz uma oração que estava escrita, eu não sabia orar, mas alguém escreveu ali algumas palavras que eu repeti, e obrigado a esta pessoa que o fez. Porque naquele instante Deus estava tocando o meu coração e me trazendo a Jesus Cristo, que desde então, há mais de 20 anos, é o meu Salvador e o Senhor da minha vida. É Jesus Cristo o seu Salvador? É Jesus Cristo o Senhor da sua vida? Talvez você não entenda bem isso. Eu também não entendia quando eu ouvi isso pela primeira vez. Talvez você gostaria de entender um pouco melhor o que isso significa, e amigo, a igreja está ao seu dispor para isso. Nós teremos maior prazer em te ajudar a compreender melhor a mensagem da Bíblia Sagrada. Ou talvez, e eu creio que sim, Deus está tocando muitos corações aqui esta noite, como tocou o meu coração um dia, alguns anos atrás. O mesmo toque salvador, o mesmo toque de graça, de amor, de perdão. Deus está tocando seu coração hoje. O que eu tenho a lhe dizer é: não resista ao chamado do Senhor. Não, a Bíblia não sou eu que diz, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você não sabe orar, se você não entende bem essas coisas, mas sabe que Deus está tocando seu coração, a única coisa que você precisa fazer é vir a Deus de coração inteiro. Vir a Deus de inteiro coração, humildemente dizendo: Deus, eu não entendo essas coisas, mas o Senhor pode me dar entendimento. Deus, eu sei que o que eu estou sentindo em meu coração é algo que eu nunca senti, é algo diferente, não é uma mera emoção, é o toque do Senhor em meu coração. Você pode dizer: Deus, ajuda-me a entender essas coisas, mas eu venho a Ti de todo o coração. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se hoje você orar, Deus ouvirá a sua oração. Se hoje você pedir a Deus a salvação, Ele não tem motivos para negá-la, porque Ele a prometeu em sua palavra. Se hoje você se achegar ao Senhor no nome de Jesus, o nome de Jesus, Deus não o rejeita. Eu gostaria de ter o privilégio de orar por você. Então todos eu pedirei que toda a igreja do Senhor esteja orando. Este é o momento mais importante esta noite. Se você conhece a Bíblia Sagrada, você sabe que este é o momento mais importante esta noite. Sem distrações eu peço, todos em oração. Mas o meu desejo é me colocar aqui para orar por você. E se eu posso orar por você neste sentido, hoje você sente o toque de Deus em seu coração. O meu desejo é orar por você. E se eu posso fazer isso, por favor, levante a sua mão por um momento. Eu verei, Deus verá e eu vou orar por você. Levante a sua mão onde você estiver e eu quero orar por você. Que Deus te abençoe. Levante a sua mão e eu quero orar por você. Todos estão, amém, que Deus te abençoe, eu orarei por você. Temos mais alguém, será um prazer e uma alegria para mim, poder orar por você, o Senhor. Faça um gesto, um rápido gesto, e eu hei de orar por você. Amém, pode abaixar sua mão, que o Senhor Deus te abençoe. Senhor, obrigado por uma noite tão linda. E obrigado, Senhor, porque certamente o Senhor foi glorificado aqui na reunião do teu povo esta noite. Obrigado, Senhor, por teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que Ele fez por nós na cruz e pela sua gloriosa vitória, o seu grande triunfo sobre a morte, sobre o inimigo, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o inferno, em favor de todos os que nele se refugiam. Obrigado, Senhor, pelo toque do teu Espírito sobre cada coração. Sobre estes, Senhor, que se manifestaram, nós rogamos a bênção do Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor lide com estes de maneira muito graciosa, levando ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Que o Senhor dê, Deus, certeza da salvação, que o Senhor dê a certeza do perdão dos pecados e da vida eterna, que o Senhor faça a tua obra completa nestes corações que o Senhor agora está tocando. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por esta hora tão importante, por este momento tão importante nestas vidas e para todos nós. Obrigado pela tua presença conosco. Pai, mais uma vez agradecemos por este lindo momento na tua presença, que vamos guardar como bênçãos preciosas em nosso coração, pois queremos continuar seguindo o Senhor Jesus e servindo a ti, Deus, até que o teu Filho um dia venha nos buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja para a glória de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja de Deus diz amém. Amém. Querido, se hoje o Senhor Deus tocou o seu coração, saiba que nós estamos ao seu dispor para caminhar com você e para te ajudar a entender melhor as coisas de Deus. Por favor, nos procure no informativo que você recebeu, a todos os contatos que você precisa, para que a gente possa começar um diálogo sobre como conhecer melhor o Senhor Jesus, sobre como conhecer melhor a Bíblia e a vontade de Deus para a sua vida. Mas talvez Deus tenha tocado o coração de alguém esta noite, depois de adiar ou depois de refletir, agora toma a decisão de seguir o Senhor Jesus no batismo. Procure-nos, será uma grande alegria, nós teremos batismo, se Deus quiser, agora no mês de maio, e será uma alegria ter você, se essa for a vontade de Deus, dentre estes que serão batizados. Procure a mim, procure ao pastor Igor ao término deste culto. Talvez tenhamos alguém aqui que o Senhor tocou o seu coração a se unir a esta igreja. Você tem orado a Deus e tem perguntado a Deus se é da vontade dele servi-lo aqui. Se Deus toca o seu coração, que é a vontade dele, que você o sirva conosco como membro desta igreja, que alegria. Procure-nos, nós queremos te receber como parte desta família. Esse pessoal que está aqui cantando, todos eles um dia conheceram Jesus como seu Salvador, todos eles um dia chegaram aqui a esta igreja, agora estão aqui cantando, agora estão aqui conosco servindo o Senhor.